Acho que você não deve estar aguentando mais responder esse tipo de pergunta, velho. Não. Tem uma que, velho, toda vez que eu abro uma caixa de pergunta, vem essa pergunta que eu vou te fazer agora, né? A famosa questão, tipo, da mulher de valor, homem de valor, mulher de valor, homem de valor. O que é na tua visão, tá, Andrezão, assim? Primeiro, vamos começar o que seria na tua visão uma mulher de valor, entendeu? Porque, cara, esse parece que é um termo, mais um termo que banalizou, né? Com o narcisismo e tudo Puta, mais. é tudo agora, você vê assim... E eu não julgo, né? Porque o pessoal tá tão sedento por autoconhecimento e buscar respostas, né? Que eles querem saber, né? Então, assim, na tua visão, o que você considera hoje o que seria uma mulher de valor? Senta que lá vem história, né? Pode explicar pra esse pessoal, pro pessoal poder entender. Tiagão, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Sim, com certeza, mano. Manda ver. Você acredita em Deus? Pra caralho. Você acredita em Deus? Beleza. Então, assim, eu vou chegar lá no mulher de valor, tá? É só pra construir o raciocínio. Então, pô, você acredita em Deus, eu também. Você tem uma religião ou não? Tenho. Você tem uma religião? Qual que é a sua religião? Sou católico. Você é católico? Não um praticante, né, diria. Né? Tá. Já fui evangélico, já fui mormon, quando eu fui casado, agora sou católico de novo. Você é católico? Ótimo. Então, assim, eu também sou católico. E lá existem, não só pro católico, né, mas pro cristão em si, os 10 mandamentos. Perfeito. E os 10 mandamentos, eles contêm uma ordem. Mandamento 1, 2, 3, enfim. E essa ordem, ela de fato é hierárquica. Ou seja, eu preciso honrar o primeiro mandamento para a partir disso ter um efeito cascata e conseguir honrar os outros. Perfeito. O primeiro mandamento é honrar a Deus sobre todas as coisas. E aqui que começa a construção de valor. Eu não quero cagar regra ou falar sobre religião, porque não é bem religião isso. A gente vai chegar lá. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em honrar a Deus sobre todas as coisas, isso não necessariamente tem a ver... sobre todas as coisas, né? Então isso não necessariamente tem a ver com, por exemplo, fazer uma oração ou ir para a igreja. São elementos importantes? São, porque eles mudam a nossa comunicação. Eles mudam os estímulos sensoriais que a gente tem, um monte de coisa. Mas honrar a Deus sobre todas as coisas reside, acima de tudo, em entender que a nossa natureza, ela é pecadora. Então a gente não foi feito para ser bom. A gente não foi feito pra ser justo. A gente não foi feito pra ser... Nossa, incrível. Cara, a gente foi feito pra ser meio filha da puta, entendeu? Como se a essência do ser humano fosse podre mesmo, né? Exato. É tipo isso. Uhum. E o que acontece? Como é que a gente é filha da puta? A gente é filha da puta errando. Só que quando a gente vai estudar mesmo, pô, de onde que vem o erro? Por que eu erro? Qual que é a tendência desse erro aqui? Por que esse indivíduo fez tal coisa? A gente vai chegando à noção de que a base fundamental dos nossos erros são os 7 pecados capitais. Então tem a gula, tem a luxúria, tem a avareza, aí tem a ira, tem a soberba, tem a inveja e tem a preguiça. Esses pecados, eles são divididos em 2 estruturas, que a gente chama de pecado permanente e pecado transitório. Tá. Todos nós temos a sementinha dos 7 pecados. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que não necessariamente nós cometemos todos esses pecados. Em geral, nós cometemos 2 numa intensidade maior que os outros. Que é um pecado permanente e um pecado transitório. O que é o pecado permanente? Cara, o pecado permanente é assim. Você vai sempre ter a tendência a pecar em algo muito específico. E eu também. Tá. A mulher também é a mesma coisa. Nós homens somos assim e as mulheres são assim. Ok. Em geral, quando a gente olha antropologicamente falando, existe uma tendência do homem pecar de um jeito específico e da mulher pecar de uma forma específica. De novo, lembrando, né? É muito importante falar isso. Não é todo mundo que é assim. Mas qual é a tendência de pecado masculino? A luxúria. Qual é a tendência de pecado feminino? A inveja. É por isso que a gente vive numa terra entre traidores e fofoqueiros. Pode crer. Porque a fofoca é a base da inveja. Entende? Então, beleza. Nós temos as nossas tendências. Essas tendências são permanentes. E existem as transitórias. O que é a tendência transitória? À medida em que eu vou amadurecendo, o meu pecado ele vai mudando. Então eu começo em pecados mais carnais, luxúria e gula. Gula, tá. E aí eu vou migrando até chegar nos pecados absolutamente espirituais, assim, no sentido intelectual da palavra. Perfeito, perfeito. Que são a soberba e a inveja. Aqui eu tô falando do transitório. O permanente, não importa se a luxúria é o primeiro pecado e tal, não importa. Vai ser permanente, entendeu? Tá. Então, São Paulo ele falava muito sobre isso. Ele falava, cara, o pecado permanente ele funciona como uma espécie de espinho fincado embaixo da pele. Você não consegue se livrar dele. Então você precisa resistir a ele. E o transitório você vai amadurecendo por
N habilidades que você vai adquirindo, novas capacidades, aquela questão de valor sexual do mercado que vocês falam. Você vai amadurecendo à medida que você vai adquirindo novas habilidades, que você vai ficando mais forte, que você vai desenvolvendo uma personalidade, né? É natural isso. E aí o pecado vai mudando. Ok. Se a gente tem essa natureza, onde é que está o amor a Deus? O amor a Deus está na nossa capacidade de, identificando os nossos pecados, resistir a eles. E a partir do momento que eu vou resistindo, eu começo a construir uma virtude. Então o que é a virtude? Nada mais é do que uma qualidade oposta ao pecado que eu costumo cometer. Tá. Entendeu? Resumindo, o cara tem... vamos dar um exemplo aqui. Você me fala se tá errado ou não, tá, Andrezão? Mas sei lá, o homem tem uma forte tendência à traição por conta da luxúria, por exemplo. O cara não consegue passar com nenhuma... Não consegue ficar firme com nenhuma mulher, por exemplo, né? E ele vai trabalhando isso com o tempo. Ele sabe que ele tem esse ponto falho dele, né? Esse espinho, literalmente, como você falou, que persegue ele. E transforma em virtude quando? Quando ele passa a ser um cara fiel à mulher dele. Cara, isso aí é interessante, porque assim, essa fidelidade, ela vai ecoar para um relacionamento se você tem um relacionamento. Mas, cara, não necessariamente você precisa ter um relacionamento para desenvolver a virtude que é a castidade. Tá, perfeito. Entendeu? Como que eu desenvolvo isso? Cara, eu desenvolvo isso quando eu nego os prazeres fáceis da carne. Então é a famosa resistência. Puta, sei lá, tô com vontade de tocar uma punheta. O que eu vou fazer? Cara, vou fazer alguma coisa na minha vida. Vou, sei lá, pro jiu-jitsu, vou ir estudar, fazer flexão, trabalhar, sei lá. Então essa força de resistência, esse atrito vai construindo a virtude. Saquei. Entendeu? Por isso que dizem assim, você quer ganhar mais dinheiro? Pare de bater punheta, pare de dar moral pra tudo que é mulher. Entendeu? E o que acontece? O cara ele vai precisar condicionar aquele tempo pra alguma coisa. E ali nasce o que a gente chama de princípio de castidade. Tá. Sabe? Pra mulher é a mesma coisa. Então ela vai combatendo as próprias inclinações dela, às vezes a língua. Banda de fofoqueira. Tem que soltar uma dessa. Se bem que eu tô meio fofoqueiro hoje também, cara. Você viu lá, que feia que tá a roupa dela? Mas é que isso aí, a gente começa a entender por que a amizade entre homem com homem, é muito mais sólida do que a amizade de mulher com mulher. Exato. Depois a gente vamos até tocar nesse assunto, porque acho que tinha até uma pergunta sobre isso, né? Cara, pra comparar, assim, a diferença, né? A fluidez, eu diria, né? Tipo, da amizade de mulher com a de homem, né? Entendeu? Por exemplo, a gente discorda de um ponto. Beleza, a gente vai discordar, depois a gente vai se dar a mão e vai ficar tudo bem. Fechou. Assim vamos lá tomar uma breja lá, né? Entendeu? Homem é assim. A mulher não é assim. Aquele negócio vai moendo dentro dela e ela vai querer, às vezes, falar mal da outra. Amiga. Não é todo mundo que é assim, mas isso é muito forte, né, cara? Então, o que acontece? Eu vou combatendo os meus pecados, as minhas inclinações naturais. Eu vou me tornando uma pessoa virtuosa. Essas virtudes começam a entrar dentro de mim. Eu começo a me tornar aquilo de verdade. Então eu começo a desenvolver o quê? Uma personalidade. E essas virtudes que eu vou adquirindo, vão formando a minha personalidade, me levam a fazer escolhas. Tá. Entende? Então eu sou fruto das escolhas que eu faço. Só que as escolhas que eu faço dependem das virtudes que eu desenvolvi. E as virtudes que eu desenvolvi dependem da minha capacidade de combater as minhas inclinações naturais. Então, pra mim... gostei da linha, velho, da progressão aí, achei foda. Então pra mim, se eu sempre dizer assim, o que é uma mulher de alto valor? O que é um homem de alto... Cara, é alguém que entende isso e busca o tempo todo combater as suas próprias inclinações negativas. Sabendo que vai errar. E aí entra uma questão de santidade, né? O santo não é aquele que não erra, não é aquele que não peca, mas é aquele que o tempo todo ele não desiste de combater os pecados, né? O tempo todo ele combate os pecados, ele não desiste disso. É literalmente a parte do vigiar e orar e vigiar, né? Cara, aquela parte você tá o tempo todo se conhecendo e sabendo, bom, isso aqui é um ponto falho meu, se eu pisar um pouquinho fora aqui do quadrado, isso que pode me prejudicar. É bem isso. E aí o que acontece no final de tudo? Conforme você vai desenvolvendo virtudes, a sua capacidade de escolha vai ficando cada vez mais refinada. Fogo, você vai ficando mais chato também, André. Tipo isso, é tipo mais isso. seletivo, até mais seletivo, exato, perfeito. Então você começa aí que tá. Como você combateu a sua própria maldade, você consegue identificar a maldade no mundo. Sabe quando você bate o olho? A pessoa pode estar assim, finíssima, assim, pode estar, sei lá, no melhor traje, pode ter, sei lá, o melhor carro. Você bate o olho e você fala, não conectou. O santo não bateu, né? Saquei, exato. Entendeu? Então, às vezes, é exatamente isso. Às vezes o santo não bate, por quê? Porque a pessoa realmente tá cheia de trauma, ele tem uma inveja lascada de quem tem sucesso e tal. Mas outras vezes não é isso. Na verdade, na maior parte das vezes que o santo não bate, existe uma razão pro santo não bater.
Entende? Então, resumindo, seria isso. Onde que tá o valor de uma pessoa? Tá na personalidade que ela vai desenvolvendo. Justamente pela capacidade dela de combater os seus próprios erros, seus próprios vícios, suas próprias limitações. E também não julgar os outros, né? Porque assim, às vezes, é igual eu nos react, né? Essas pessoas, você julga os outros. Cara, não, se eu tô analisando uma fala. É diferente eu falar assim, você é um filho da puta. Então, Perfeito. Cara, nunca soltei uma dessa. Entendeu? Então é mais por aí. É assim que pelo menos eu vejo as coisas. O André Tá. só concorda e sorri nos reacts, né? Só concorda, merda, o que esse cara tá falando, né? Não, faz sentido, exato.